Olá, eu sou Clélio Berti e estamos agora no terceiro vídeo desse conjunto de vídeos de respiração para o alto rendimento, esse aprendizado de respiração para o alto rendimento. Vimos no vídeo 1, se você não viu este vídeo ainda, está no YouTube, no meu canal, vá lá e veja, como melhorar a performance física através de uma boa respiração. No vídeo 2, conversamos um pouco sobre ampliar o controle, a administração das emoções através de uma boa respiração. E nesse vídeo 3, a nossa proposta, a nossa ideia é conversar um pouco sobre como ampliar o rendimento mental, intelectual, através de uma boa respiração. Já estamos aqui na terceira semana. Nas 2 semanas anteriores, quem me acompanha desde o primeiro vídeo, já deve ter colocado em prática esses exercícios que nós colocamos lá, que nós sugerimos, e você pode me dar o feedback, como você está, o que está acontecendo com esses exercícios respiratórios. Se você já colocou em prática, se não colocou em prática, comece hoje. Monte um cronograma de trabalho, sessões de 10 a 15 minutos, 2 a 3 vezes por semana, que darão um resultado muito interessante se você tiver 2 coisas. Primeiro, a consistência, manter esse treinamento 2 a 3 vezes por semana e persistir. E o segundo, inteligência da técnica. Bom, vamos falar da mente, do mental, como ampliar o seu rendimento mental, intelectual, através de uma boa respiração. E aí então faremos um exercício respiratório para você trabalhar em casa nessas sessões que você faz. A primeira coisa é pensarmos no mental como estrutura orgânica. E estrutura orgânica nós pensamos cérebro. Quando a gente pensa nas funções mentais, memória, raciocínio, inteligência, criatividade, todos esses elementos, nós temos uma base. Nós precisamos de um cérebro funcionando perfeitamente e com um oxigênio, um volume de oxigênio muito bom para que ele responda a todas as necessidades suas. Mas o cérebro, ele tem também uma série de funções que acontecem automaticamente sem você perceber. Quem comanda a respiração não são os pulmões, é o cérebro. Quem comanda toda a sua fisiologia é o cérebro. Portanto, para que o seu corpo funcione, normalmente funcione bem, é preciso que os comandos dados pelo cérebro sejam comandos positivos, sejam bons. E esses comandos, uma ferramenta, um elemento desses comandos é ter o oxigênio necessário para que ele possa dar todos os comandos. Se faltar oxigênio, algum comando será prejudicado. Então, no primeiro elemento, nós podemos pensar no cérebro como uma estrutura física. Para que você tenha um alto rendimento, amplie o seu rendimento, essa estrutura física, ela precisa da energia necessária, que é a energia produzida pela queima do oxigênio com os açúcares necessários para que a energia funcione, para que o cérebro tenha a energia necessária para comandar todas as estruturas. Veja bem que em primeiro momento o cérebro controla as funções normais, que é a fisiologia, toda a fisiologia, a respiração, excreção, digestão, tudo isso é controlado pelo cérebro. Quando eu preciso, além dessas estruturas, eu preciso de raciocínio, inteligência, concentração, foco, memória, eu preciso então de um volume de oxigênio que seja um volume suficiente para que isso aconteça. Então nós pensamos em 2 elementos. Um é a estrutura física,
suprir o cérebro com o oxigênio que ele precisa. Num ser humano comum, normal, como nós, 20 a 25% do oxigênio é consumido em todo o cérebro. Só que, o que acontece? Se o organismo tem uma urgência e a quantidade de oxigênio é insuficiente, ele direciona oxigênio para aquela urgência. Então, se um ser humano se machuca, um organismo se machuca, os comandos, parte significativa desse oxigênio vai para regenerar aquele machucado, vai para curar aquele machucado. Portanto, se eu tenho pouco oxigênio disponível e esse oxigênio é desviado, falta para a concentração, para o foco, para a memória e assim sucessivamente. Por isso que uma pessoa que não tem uma oxigenação privilegiada, não tem o hábito de respirar bem, uma simples refeição um pouco mais pesada faz com que ele fique sonolento, pesado, raciocínio lento, porque o oxigênio é desviado para o intestino, para a digestão, e ao desviar o oxigênio para a digestão, falta oxigênio para as outras funções. Com uma respiração boa, eu mantenho o cérebro como estrutura física funcionando perfeitamente. Aí eu vou para o segundo elemento. O segundo elemento são essas funções subjetivas que a gente chama de funções subjetivas do cérebro, ou a gente chama comumente com a palavra mente. Quando eu tenho os comandos mentais, eu tenho a estrutura física, os neurônios disparando informações para que essas informações cheguem nos seus destinos e cumpram uma determinada função. Por exemplo, para eu mexer o braço, para eu elevar ou descer o braço, precisam comandos mentais, os neurônios disparam impulsos elétricos que chegam até a minha inervação, que chegam aos músculos e que fazem o meu braço movimentar. Esses impulsos elétricos, essa energia para que esse cérebro funcione, é esse item 1. Precisa oxigênio para combinar-se, produzir a energia necessária para que esses impulsos elétricos aconteçam. E aí eu tenho aquelas outras funções do cérebro que a gente poderia chamar de mente, que são as funções subjetivas. De onde vem a criatividade? De onde vem a concentração? Por que eu tenho dificuldade de me concentrar? Por que a minha criatividade ela não está boa? Por que o meu raciocínio está lento? Um elemento é esse. Se eu tenho uma quantidade insuficiente de oxigênio, o cérebro consome esse oxigênio com as funções mais básicas, primordiais, como a movimentação, a digestão, e toda a fisiologia do corpo. Não sobra oxigênio para que eu direcione para atividades mais nobres, como criatividade, como concentração, como foco, como memória, como velocidade de raciocínio. Então, se falta oxigênio no cérebro, esse raciocínio será lento. É como um computador, o cérebro, a grosso modo, como um computador que está com a memória assoberbada. E aí ele demora, você pede para que ele dê uma resposta e ele fica rodando, não tem espaço de processamento para que ele busque aquela informação com rapidez. Com o cérebro é a mesma coisa. Se o volume de oxigênio que tem no cérebro é insuficiente, é pequeno, e você pede uma informação, ele demora para funcionar, o raciocínio fica lento. A memória não tem espaço para que o raciocínio aconteça, precisa oxigênio, precisa energia. Para que a memória seja acumulada, é preciso oxigênio, é preciso energia. Aí o cérebro não registra aquela informação porque não tinha oxigênio necessário para queimar, produzir a energia necessária para armazenar essa informação. Essa parte subjetiva do cérebro, ela depende da oxigenação, mas não só disso. O segundo elemento é como você estrutura a sua mente, porque mesmo com uma boa oxigenação cerebral, se você faz uma boa respiração, você pode ainda assim não conseguir raciocínio rápido, inteligência, criatividade, uma boa desenvoltura de memória e essas outras funções mentais.
Para isso, nós precisamos treinar dois aspectos relevantes. Um é o aspecto físico, é a mecânica. Você fazer uma respiração boa para que você coloque muito oxigênio no seu sangue, nos seus tecidos, inclusive nos seus órgãos, inclusive no seu cérebro. Mas só isso não é suficiente. E aí é que vem uma das grandes sutilezas de desenvolvimento pessoal para que você possa atingir o alto rendimento na sua vida, nos seus vários setores da sua vida. É como você constrói a sua mente. E aí é preciso desenvolver, junto com a respiração, um mindset, um programa mental ou programas mentais que levam na direção que você quer caminhar, que levam na direção que você quer chegar. Para você ter uma ideia, então, nós precisamos programar a mente para que ela caminhe na direção que você quer chegar. E isso a gente faz através da respiração e combina a respiração mecânica, biológica, uma boa mecânica, com um programa mental ou programas mentais altamente produtivos. É essa combinação que fará de você, permitirá você atingir altos níveis de rendimento. E aí vamos para um outro exercício respiratório, só para você ter uma ideia, que é um respiratório alternado. A mecânica desse exercício é extremamente simples. Você obstrui uma narina, por exemplo, você obstrui a narina direita, inspira pela esquerda. Com os pulmões cheios você troca. Você sempre trocará com os pulmões cheios. E aí você pode fazer simplesmente inspirar, reter alguns instantes com os pulmões cheios e expirar. Ou fazer num ritmo 1, 4, 2, inspirar em 4, reter em 16 e expirar em 8, ou inspirar em 4, reter em 8 e expirar em 4. Farei um ciclo para você ver, então eu vou obstruir com a mão direita a minha narina e vou contar com a mão esquerda os tempos para você acompanhar esse processo. Vamos fazer 4, 16, 8. Então você, sem ar, inspira. Retém. Expira. Inspira de novo. E aí vai, só para você pegar a mecânica do exercício. Retém com os pulmões cheios, troca de narina com os pulmões cheios. Quando eu faço esse exercício, ou qualquer outro exercício respiratório, se eu fizer só a mecânica, só a técnica pura, eu terei um resultado muito baixo, de 10 a 20%, do resultado que eu, final, possível de atingir com esse respiratório ou qualquer outro respiratório. A mecânica, ela apenas me joga um bom oxigênio para o corpo. Ela me oxigena de maneira produtiva o meu corpo positivo. Só que o programa mental que eu coloco nessas respirações é que permitirá dar um salto e atingir o próximo nível do rendimento que você deseja. Dar aquele passo, aquele salto que você pode dar. Então, numa respiração, você pode reprogramar a sua mente para que ela atue positivamente. O que significa isso? Quando eu reprogramo a minha mente, eu coloco na dimensão, na direção que eu quero colocá-la. E aí você compreende da seguinte maneira: com os pulmões cheios, com muito oxigênio no sangue, com uma respiração altamente positiva, é mais fácil eu reprogramar a minha mente. O primeiro elemento é fazer uma respiração generosa, qualquer uma delas. Dependendo dos objetivos, você utiliza uma ou outra. Primeira coisa. Segunda, relaxar completamente. Se você estiver tenso e estressado, dificilmente conseguirá direcionar a sua energia. Terceiro elemento,
Então, programa. Por exemplo, quando eu inspiro, eu posso sentir no meu corpo que eu absorvo uma energia fundamental que é altamente positiva. Enquanto eu retiver com a minha mente, com os pulmões cheios, muita oxigenação, eu coloco na minha mente o que eu quero, o que eu gostaria que acontecesse. Eu foco, eu direciono a minha energia e ao expirar eu compartilho aquilo que eu consegui com o ambiente para trabalhar a questão da generosidade. Se você fizer isso com constância, o que você terá? Não só um volume de oxigênio suficiente para que as coisas aconteçam, mas também programas mentais altamente positivos para que você de fato caminhe na direção que você quer. Se esses programas não forem bons, você se boicota. Você começa o trabalho e por alguma razão para, ou outros boicotes. Beleza? Então não basta a técnica pura e simples, a mecânica. Você precisa combinar essa mecânica com reprogramação da sua mente. Colocar programas altamente positivos que levam você na direção que você quer. Aí sim, com uma respiração boa, uma respiração generosa e bons programas, você desenvolve o seu potencial de uma maneira altamente positiva. Então, eu gostaria que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E quero falar para você que no próximo vídeo, eu ofertarei para você uma oportunidade de um treinamento de respiração para o alto rendimento, um treinamento completo. Serve tanto para quem nunca fez, porque ele começa lá do início, mas vai até para aquelas pessoas que já trabalham com respiração, ele atinge níveis altíssimos. E aí, esse treinamento será exclusivamente online. As vagas, embora sejam online, também são limitadas, porque eu acompanho esta turma, uma série de atividades eu acompanho e não tenho condições de acompanhar se a turma for muito grande. Então, os primeiros inscritos, uma oportunidade super especial. Aproveite e faça a sua inscrição logo na segunda pela manhã. Combinado? Até segunda-feira.